Olá, meus queridos amigos de Imperatriz e região, né? Um abraço a todos. Deem um oi aqui pra mim, por favor. Uma honra estar aqui, iniciando pelo Matopiba, uma região que eu falo tanto. Quem nos acompanha, eu devo ter citado essa Matopiba aí umas 10 mil vezes, tá? E uma honra iniciar nossa jornada pelo Maranhão, do sul para cima. Vamos cruzar o estado de carro e começar por aqui, porque é daqui do sul que vem, em grande medida, a própria solução econômica para um estado como o Maranhão. Vocês aqui já devem ter visto meus vídeos falando do estado, certo? Quem já viu? Bom, eu vi que vários políticos sabem, né? Tomei alguns processos também, então vocês não estão sozinhos, mas a real é que talvez um dos estados no Brasil que eu seja mais conhecido efetivamente é o Maranhão, porque as críticas que a gente vem fazendo ao modo de gerir a coisa pública no Brasil, os lugares mais bizarros, os lugares em que as coisas acontecem e são naturalizadas, um lugar em que a pobreza graça e nada é feito, é o Maranhão. Em grande medida, o sul do Maranhão, essa região aqui em que o agro organizado chega, a gente começa a perceber o conflito entre um Brasil que ele próprio é produtivo, com um outro Brasil das oligarquias. Então eu rodei de carro hoje, né, tô aqui na prática do meu primeiro dia, e coisas que eu vi que foram interessantes. Você vai rodando, aí você vai vendo lojas de implementos agrícolas, lojas de materiais para fazendas, para sitiantes, né? Vi material para consertar trator da John Deere, você vê autotécnicas para tratores, enquanto você vai andando e descobrindo a política dos bloquetes, que eu achei o máximo, que o deputado manda sua emenda para colocar bloquetes e fala, ó, o deputado colocou aqui asfalto, eles chamam de asfaltar, nesse trecho de 50 metros. Ou seja, você vê um Brasil muito arcaico, que não funciona, administrado pelo que há de mais podre, pelo que há de mais corrupto. E eu falo aqui no Maranhão numa boa, vocês têm a classe política mais tosca e podre do Brasil. Né? Não é? É a mais bosta do Brasil, é um lixo a classe política daqui. É a galera mais retardada e corrupta que existe. E esses caras vão, e eles estão convivendo, por isso que Imperatriz é um lugar em transição. Como define a cidade de vocês? É o conflito que há entre um Brasil produtivo, que está chegando e que está se colocando, com um Brasil altamente improdutivo. Um Brasil composto por políticos sanguessugas, composto de gente que vive da exploração da pobreza alheia. Eu passei, graças a Deus eu gravei um vídeo num bairro, agora eu não lembro o nome do bairro. Não, é que o da Avenida já saiu. Tem um outro vídeo, que é o vídeo de uma deputada estadual chamada Janaína, que ela pegou esses tais bloquetes e ela amontoou no lugar e ela inaugurou a obra. A obra consistia de um monte desses bloquetes amontoados no meio da rua, na maior tranquilidade, e né, rua tudo suja, valão de esgoto passando, as pessoas pegando os bloquetes, jogando aí na frente da casa delas para tentar fazer algum tipo de pavimento. Ou seja, ela estava comemorando uma obra que ela não inaugurou. Fui descobrir também que o prefeito daqui de Imperatriz, aparentemente o irmão dele, tem uma fábrica do quê? De bloquetes. Que coincidência, agora tu começa a entender talvez a tara que a cidade aqui de Imperatriz tem com esse tipo de pavimento, né? E a gente foi descobrir também que aqui no Maranhão existem outras fábricas de bloquetes e que os políticos costumam fazer essa estratégia muito curiosa de mandar a emenda compra na fábrica de bloquete a matéria-prima que é usada depois para contratação da prefeitura para fazer o suposto pavimento. Ou seja, tudo tem um esquema. Tudo tem um esquema. E o que acontece? Eu já falei de Grajaú, eu já falei de Presidente Vargas, eu já falei de Turilândia, eu já falei de Acari. Arari ou Acari? Arari. E a cada hora é uma cidade diferente. E a real é, se eu for para todas as cidades do Maranhão, eu vou encontrar algum escândalo envolvendo uma classe política muito tosca. E ao mesmo tempo que a gente vê, é um dos estados que mais recebem repasses do governo federal. E eu não vou me furtar de em todas as rádios e todas as televisões falar isso. O dinheiro que está sustentando essa farra está sendo tirado de outros estados da federação. O Maranhão é o segundo estado mais beneficiado pelo Pacto Federativo no Brasil, vocês sabem disso. Né? Fica atrás apenas do Pará. E esse dinheiro não chega. As ruas, as estradas, tudo é absolutamente mal cuidado, tudo absolutamente esburacado, a infraestrutura urbana é uma porcaria, a vida das pessoas continua ruim, as pessoas para procurar emprego estão migrando para outros estados, mas para a classe política está sempre tudo bem. Porque no fim do dia, aqueles shows com Wesley Safadões, com agora a moça lá da Periquita, lá, como é que chama?
a Juliana do Bonde e outros artistas vão continuar acontecendo, a compra de voto continua acontecendo e a vida continua uma desgraça. O que eu quero falar é, o modelo político, econômico, social do Maranhão é inviável. Isso aqui é uma inviabilidade. E não dá para viver um modo de vida inviável. Primeiro porque é uma humilhação para vocês. Se vocês são cidadãos, se vocês sonham, se vocês querem construir coisas, se vocês querem ser pessoas altivas e ativas, viver nesse modelo de exploração quase feudal é humilhante. Segundo, é injusto com as pessoas ao redor do Brasil que estão pagando essa conta, que estão sustentando esse bando de político ladrão. E terceiro, a oportunidade perdida. Quem disse que o Maranhão era para ser um estado que é exemplo de coisas negativas? Quem disse que vocês precisam ficar presos nisso? Quem disse que a economia de vocês tem que ser baseada apenas em envios de recursos do governo federal? Quem disse que a briga de vocês é sobre se vai levar uma ferrovia para cá ou para lá? Meus queridos amigos, é humilhante, vocês têm que almejar mais. E a grande resposta que o Maranhão pode dar para o Brasil, e esse é o ponto, é o Maranhão destruir a própria elite política. O Maranhão tem que destruir a própria elite política. É isso que o Brasil espera do Maranhão e é isso que eu, como presidente da República do Brasil, a partir do ano que vem, vou querer de vocês. Eu vou querer ir para cima desses caras. Nós vamos criar marcos legislativos que vão impedir esses caras de continuar com essa exploração. Nós vamos enfrentar um crime organizado que começou a chegar aqui. Nós vamos obrigar os prefeitos dos municípios a cumprirem metas. E se não cumprir meta de desempenho envolvendo saneamento básico, água, educação, segurança, saúde, vão perder os direitos políticos. E aí eu quero ver esse bando de família de picareta que administra a política local se picar para resolver os problemas. Eu quero isso e eu vou precisar da ajuda de vocês nisso. E eu volto ao canal, não é o Renan pedindo. O Brasil exige isso do Maranhão. Porque o Brasil está investindo com esse pacto federativo há décadas no Maranhão. E a classe política está roubando. E até quando? Qual é o próximo, Brandão? Qual é o próximo Sarney? Qual é o próximo Dino? Não precisamos. Qual é o próximo vagabundo dessa estirpe, dessa geração toda que a gente vai ter que ficar vendo ser exportado daqui? O Everton Rocha, vamos lembrar do escândalo do INSS? A sociedade civil aqui precisa se mobilizar. Primeiro, é não considerar, como eu vi, só de dar uma pequena passeada aqui pela cidade, conversar com aqui, outra ali, ver algumas notícias, as pessoas parem de achar que a política é um negócio e um modo de vida. Para a maior parte das pessoas que fazem política, a política é um negócio e um modo de vida. Segundo, entender que a política aqui precisa ser revolução. Vocês vão precisar destronar esses caras. E terceiro, entender que o Estado de vocês não vai poder ser vítima de uma mentalidade coitadista, porque todos os lugares que eu for falar que a gente vai precisar botar meta para o governador do Estado, e essa meta de desempenho vai determinar os repasses que vêm aqui para o Estado, inclusive emenda, e que a gente vai ter que fazer uma política de desmame de recursos do governo federal. Ou seja, todo ano tem que entrar um pouco menos de recurso, e todo ano o Estado tem que gerar mais de arrecadação, não aumentando impostos, mas aumentando a atividade econômica. Vai vir gente falar, mas você é de São Paulo, você é mau, né? Nossa, coitadinho de nós, porque eu vi isso no Rio Grande do Norte, eu vi isso no Ceará. E eu firmei, nada disso, tá errado. A gente tem que fazer desenvolvimento econômico aqui sim, porque é injusto ficar sustentando uma classe política abjeta, corrupta. E esse enfrentamento não sou eu apenas que posso fazer, vocês têm que fazer comigo esse enfrentamento. Porque essa noção das coisas tem que acontecer, não faz nenhum sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. Um professor, logo que é contratado aqui no Maranhão, na rede estadual, ganha R$8.000 e em São Paulo ganha R$5.000. Vocês sabiam disso? Aí vai o Dino, vai os políticos locais. Não, mas é que aqui a gente liga pro professor. Não ligam, não. Vocês estão fazendo populismo com dinheiro alheio. Outros lugares fazem um esforço fiscal que eles não fazem aqui. Outros lugares se esforçam para pagar a conta e aqui não, dane-se, bota o salário que eu quero para fazer populismo. O primeiro salário de um policial aqui é mais alto que o primeiro salário também de São Paulo. E o custo de vida de São Paulo é muito mais alto do que aqui. É justo isso, sim ou não? Não é justo. E aí eu pergunto, mas a segurança aqui é melhor que a de São Paulo? Aqui a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes é de 30 a cada 100 mil habitantes. É altíssima, é uma das 5 mais altas do Brasil. Vocês sabiam disso? A educação aqui é boa? A taxa de analfabetismo aqui é na casa dos 15%. E se eu falar do analfabetismo funcional, a coisa estoura. E aí eu pergunto,
O dinheiro que está sendo dado para os salários é dignidade ou é populismo? E se é populismo, então estão enganando todos vocês. Estão desrespeitando os pagadores de impostos dos outros lugares. E estão fazendo a vida de vocês essencialmente uma merda. Uma merda. Vocês têm que se rebelar. Vocês são as maiores vítimas disso. Essencialmente vocês são as maiores vítimas disso. E por que eu estou crescendo aqui na região? Eu juro para vocês, a Imperatriz é uma experiência única, porque eu estou tendo um reconhecimento, gente parando para tirar foto, como eu não vi em muitos outros lugares do Brasil, mais do que no Paraná, por exemplo. E gozado, eu estou fazendo exatamente aquilo o que todo marqueteiro político diz que é um suicídio. Eu estou falando dos problemas de vocês. Eu estou colocando o dedo na ferida da política de vocês, do dia a dia. E não estou sendo condescendente. Eu falo, a população daqui vende o voto. A população daqui cai na conversa mole. Eu estou exigindo que a população daqui se comporte como adulta. Que seja responsável diante desses problemas. Eu não estou ouvindo, ô povo bom, homem é bom, ô povo guerreiro, toma Bolsa Família, olha o bloquete aí. Que isso? Eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu estou crescendo fazendo o oposto. E se eu estou crescendo fazendo o oposto, não significa que eu sou especial, mas significa que vocês não são os idiotas que a propaganda tenta vender. Significa que vocês têm consciência do problema e que talvez vocês não tenham meios de ação para vencer esses caras. Que vocês talvez se encontrem sozinhos para enfrentar eles. Que vocês acham que a força maior do cara que dispõe das emendas, dos partidos políticos, dos cargos dentro da máquina, que esses caras são tão fortes que vocês ficam indefesos e sozinhos. E talvez seja isso. Eu digo para vocês, eu já me senti assim mesmo em São Paulo. Quando eu montei o Movimento Brasil Livre com o Kim Kataguiri, com meus amigos em 2014, foi muito porque eu sentia sozinho diante das coisas que eu via acontecer no Brasil. Falei, cara, não é possível que ninguém pense o que eu estou pensando. Aí a gente começou a criar, pum, estourou. E aí a gente descobriu que a gente não estava sozinho. Hoje é um dia aqui, em Imperatriz, para vocês descobrirem que vocês não estão sozinhos, para vocês se organizarem, para a gente montar um grupo político que tem, olha só que missão. É uma missão sensacional, porque é muito maior do que a missão de qualquer pessoa em Santa Catarina. É uma missão muito maior do que qualquer pessoa em São Paulo. Vocês têm a missão de construir o teu estado, cara. E é tudo mato. Tá tudo pronto para vocês desbravarem, para colocar o nome na história. O que eu quero dizer aqui, pode estar aqui nesse evento comigo, o próximo prefeito de Imperatriz, que vai poder fazer a maior gestão da história de Imperatriz. Pode estar aqui um futuro governador do Maranhão, um futuro prefeito de diversas cidades. Pode estar aqui um líder que, dadas as condições do Estado que foram deixadas pela classe política parasitária que vocês têm aqui, que vai poder pegar aquele zero que eles estão largando vocês e levar, e fazer crescer, e entregar um negócio muito maior, muito mais incrível. Imaginar o seguinte, o Estado que começa a investir na própria infraestrutura de ferrovia e rodovia, e as rodovias aqui são um desastre, para você poder escoar a produção que vem dos outros estados e daqui mesmo. A gente tem um porto, é Porto de Itaqui, lá em São Luís, com um baita de um calado. Você consegue colocar navios pesados, com um acesso próximo no canal do Panamá, para você distribuir os produtos, para pegar minério do Pará, grãos do agro como um todo e tocar a exportação. A gente tinha que pensar nessa infraestrutura de rodovia e ferrovia e silos para armazenar os grãos no caminho. Uma indústria para fazer a benfeitoria e beneficiar a parte desse minério acontecendo aqui no Maranhão. E o meio do estado, além do agro-organizado continuar avançando para o norte, a gente colocar energia eólica e energia solar. E como eu já falei naqueles vídeos, com energia eólica e energia solar, vamos trazer data center para cá. Vamos trazer emprego que paga alto, paga muita grana. Salário inicial de 8, 10, 12 conto. Vamos arrumar a segurança, melhorar a infraestrutura das cidades, e aí as pessoas vão querer se mudar para ter esses empregos aqui. Porque eu falo para vocês, uma pessoa que vive numa cidade média em Goiás, vai vir para cá e vai falar, é impossível de viver aqui. É impossível andar numa rua sem seu carro ser destruído pelos buracos. Há uma experiência aqui de pegar um Uber em que toda vez que você pega um Uber, o valor que vem no aplicativo não é aceito, você tem que pagar uma tarifa a mais, que é uma tarifa do pneu furado, é um seguro que vem. E faz sentido. Veja como é o poder da improdutividade. Como o Estado não entrega o básico aqui, um serviço que existe aqui, ou um lugar como Brasília ou São Paulo, que tem um custo de vida mais alto e uma renda mais alta, o serviço aqui em termos absolutos é mais caro do que lá. Para você pegar um Uber aqui, é mais caro do que pegar um Uber lá. Só que a renda média daqui não é a renda média de lá.
Portanto, não apenas vocês ganham menos, as coisas vão custar mais. Então a vida de vocês é terrivelmente pior. Como vocês vão atrair pessoas para morar aqui, em São Luís, em todas as cidades no meio do caminho, se a vida se torna ruim? Há uma resposta. É uma crise de liderança. Isso não é uma maldição apenas do Maranhão. Essa maldição passou por diversos estados do Brasil. Ela atinge o vizinho de vocês aqui no Tocantins. É que Tocantins tem uma coisa, o agro tomou o estado todo, no sentido de produtividade. Então o Tocantins ainda respira um crescimento econômico a despeito da sabotagem. Agora em outros lugares do Nordeste, eu visitei regiões no interior do Ceará e eu conversei com o Raimundo Viana, que teve nos governos tanto do Tasso quanto do Ciro Gomes, e eu vi a industrialização que ele fez em algumas cidades. Eu vi Sobral. Sobral é uma puta cidade. Sobral é uma baita cidade. Quem disse que não dá para ter cidades legais, desenvolvidas e complexas pelo interior do Nordeste? Isso é mentira. Quem vende para vocês que não dá, está mentindo. Eu vi parque eólico, eu vi parque de energia solar, todas no Rio Grande do Norte. Quem falou que não dá para fazer está mentindo. Agora, o modelo de desenvolvimento econômico que vocês tiveram aqui para cima é muito diferente do que nós tivemos lá em São Paulo. Foram histórias diferentes, processos de colonização diferente, e o capitalismo se desenvolveu melhor lá do que aqui. E aqui o coronelismo old school, que vem lá do período do Brasil colônia, ele se mesclou com a ferramenta do Estado, se mesclou com o jogo democrático, e ele se tornou um instrumento que impede o crescimento de vocês. Porque quando você quebra esse instrumento, cresce. Se eu for para Petrolina, o agro entrou lá no interior de Pernambuco, na parte mais oeste de Pernambuco, está funcionando maravilhosamente bem. A vida está avançando em Petrolina. Então, dá para fazer. Eu volto a colocar, não acreditem nunca num fatalismo tosco. Não acreditem nos caras da internet que chamam o Brasil de Bostil. Não aceitem isso. Só que aceitem dentro de vocês a guerra que vocês têm, que é muito maior do que a guerra contra a esquerda. É a guerra contra uma oligarquia parasitária. E ela seduz todo mundo. A oligarquia é como se fosse uma grande prostituta que vai levando todo mundo para a cama. Ela leva o jovem que, e se eu em vez de querer mudar o meu município ou o estado, eu arrumar um carguinho com esse cara aqui? Aí ela vira um amador, como todos vão virando. Ou o filho do prefeito XYZ, que aprendeu os métodos com o pai, herda uma máquina política podre. Essa máquina sedutora precisa ser destruída, essa grande cadela que representa o Centrão. Nós precisamos desmontar ela. Então é um trabalho de força, é um trabalho de união nacional. Quando eu venho aqui apresentar os problemas de vocês, não é porque eu quero jogar vocês para baixo. É porque eu preciso da ajuda de vocês para a gente tornar todo o Brasil um lugar muito maior. Eu vim de São Paulo ajudar vocês. Eu vim de São Paulo participar disso. E eu quero um dia que vocês vão para São Paulo me ajudar a derrotar a esquerda também. Que nós vamos fazer essas coisas juntos. Não se esqueçam que o futuro da esquerda não estará aqui. Se a gente resolve todo o Nordeste, a esquerda vai sumir daqui. A esquerda vai ficar nos grandes centros urbanos como São Paulo, como ABC, como Rio de Janeiro. E lá nós vamos precisar derrotar esses caras. Mas agora é o momento que eu venho para cá convocar vocês para a guerra. Aqui é uma convocação. Eu preciso que vocês se levantem para a guerra. E vamos derrotar esses caras aqui, onde eles chamam de casa. Aqui é onde o Lula chama de casa. O Lula, saiu até uma matéria no Metrópolis, está temendo que nós estamos crescendo no público dele. Qual é o público dele que ele está falando? É o público jovem no Nordeste. Sim, Lula, nós estamos crescendo na tua casa. Eu vi isso na rua sendo parado, eu vi as fotos que eu tirei, eu vi as pessoas que conhecem o nosso trabalho. Sim, Lula, nós estamos invadindo a tua casa. Inclusive eu joguei sal na casa dele lá em Caetés, né? Eu vou mijar na sua casa de porta aberta, Lula. Eu só não... enfim, só tem que cuidar, se tá mijando de porta aberta, passajando, você vai tomar um susto ali, né? Então, não quero tomar essa assombração por perto. Então, é aqui que nós vamos tocar a nossa vitória. O fim deles está aqui. Mas lembremos, não vamos cair no discurso fácil de que é só a esquerda o problema. Porque quando tá falando que eu sou a esquerda o problema, logo me aparece um cara do Centrão e fala, é isso aí, homem é bom, junta aqui. São eles. O inimigo agora é outro. Lembre-se sempre, a esquerda é o rosto mais aparente do modelo político que quando você olha é tocado por todo mundo. Política da musiquinha, política do bloquete aí, a política da emenda, a política da compra de voto. E aí fica uma pergunta, o que nós vamos fazer? Todos os estados em que nós estamos lançando governador e chapas. E eu quero um governador aqui, eu quero chapa de deputado federal, eu quero chapa de deputado estadual. Eu quero que o Maranhão assuste
o Brasil nas pesquisas. Eu quero começar a buscar o Flávio e o Lula a partir daqui. Eu quero crescer aqui. E eu quero que o meu candidato ao governo cresça aqui. Eu quero que vocês organizem, junto ao nosso partido e junto ao Movimento Brasil Livre, militem, denunciem a corrupção como eu venho denunciando. Hoje eu encontrei um rapaz, ele falou pra mim, Renan, sabe por que você está crescendo aqui no Maranhão? Você está falando tudo que todo mundo acredita, mas todo mundo tem medo de falar. Você está denunciando todos os meus casos. Eu falei, é isso, eu vou continuar fazendo, mas que tal vocês fazerem também? Que tal vocês fazerem e eu divulgar com o meu Instagram de candidato a presidente? Que tal nós fazermos isso juntos? Que tal nós criarmos um exército e derrubarmos a mentira que esses caras representem? Denunciar todos os shows vagabundos que eles fazem, todos os cargos, todas as compras de voto, todas as emendas de diário. Vamos fazer tudo isso. O que nós temos a perder? Num estado como o de vocês, que está numa situação de penúria, que está uma vergonha, não há nada a perder. Há tudo a ganhar. Vocês só podem ganhar. Quando não se tem nada, não se tem nada a perder. Nós só temos tudo a ganhar. Então sejamos muito ambiciosos. Muito ambiciosos. Vamos vencer. Vamos derrotar esses caras. E o tempo corre a nosso favor. As tecnologias estão ao nosso lado. O futuro é nosso. Os mais jovens já são nossos. O projeto que vai mudar o Brasil é nosso, não é desses caras. E esses caras, eles têm medo. E eu vou falar o que vai acontecer. Vocês vão anotar. Esses caras vão agora começar a se aproximar da gente. Por quê? Porque logo mais eu vou começar a aparecer com 10%, 11%, 12% nas pesquisas. Isso significa que a gente vai eleger deputados também. Aí o farol dos vagabundos, opa, tem esse cara aqui. Ô, meu querido, o homem é bom, esse aí, sempre gostei. Eles vão se aproximar, porque esse é o jogo deles. E eu não vou querer aproximação. Nós temos que querer a revolução. E eles, para de falar tanto mal assim no meio da minha cidade, aí eu tenho uns votinhos lá que vão poder te ajudar. Não, eu vou continuar falando de Toilândia. Entendeu? É esse o jogo. É esse o jogo. Não vamos recuar. Porque o que nós estamos fazendo é muito perigoso. É a coisa mais perigosa que podia acontecer aqui. Veja, o PCdoB chegou ao poder aqui uma vez com o Flávio Dino, e o argumento do Flávio Dino, na chegada dele ao poder, era que ele ia fazer uma revolução capitalista. Não sei se vocês sabem disso, um discurso famoso do Flávio Dino falando que precisava de um choque de capitalismo aqui. Ele, como comunista, acreditava que você precisava de um choque de capitalismo no Estado, até porque um dia você chega no comunismo, né? Você nunca vai chegar no comunismo se não passar pelo capitalismo, e vocês são pré-capitalistas aqui em alguns termos. Então, mesmo ele, comunista, entendia a necessidade desse choque de capitalismo. Mas ele não tocou. Ele apenas era parte de uma oligarquia, inclusive a família dele estava no poder aqui desde o século XIX. Vocês promovem a verdadeira revolução quando vocês entendem que é uma substituição de elites. Toda revolução, entendam uma coisa, não é sobre trocar a ideia A pela ideia B. No fundo, é trocar a pessoa A pela pessoa B, indiferente do que a gente imagina, não é a pessoa A do mesmo grupo social. São pessoas de grupos sociais diferentes. Aqui precisa de quase uma revolução francesa, no sentido de que vocês são a parte produtiva, vocês são o burguês, e quem está administrando vocês são as velhas oligarquias, uma nobreza pobre, tosca e carcomida. Esses caras vão ser destruídos. Vocês têm que trazer todo mundo do agro para perto de vocês. O agro produtivo precisa ter um projeto para chamar de seu. E não ficar se aliando ao Bolsonaro, como se aliaram inutilmente aqui. Sobre que Imperatriz quer se aliando ao bolsonarismo. Inutilmente. O bolsonarismo é uma farsa. O bolsonarismo, se eu botar os bolsonaristas para discutir o que eu estou falando aqui com vocês, eles vão ficar boiando. Cadê a parte que solta o Jair? É isso. Eles não têm nenhuma imaginação, eles não vão entender essa discussão que a gente está tendo. Eles vão até falar, puta discurso suicida, o cara tá querendo arrumar briga aqui com as oligarquias que a gente quer uma parceria, até porque o PL está envolvido. Oi? Até porque o PL também está envolvido em boa parte desses escândalos. Eu denunciei agora uma dessas prefeituras aí recentes, era do PL, inclusive. A do Peixe, a de Nunes. Nunes Freire, o prefeito do PL. Então, pelo amor de Deus, não virá nada deles. Tragam o agro, tragam os empresários, tragam os profissionais liberais, tragam os entregadores, tragam os motoristas de Uber, tragam os estudantes, tragam o jovem que está cansado de ser roubado, tragam todas essas pessoas, organizem elas. Vocês têm uma casa agora que é um partido. Vocês vão ver que vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Muito mais rápido. O que sustenta esses caras é uma pura mentira. O poder, o Brandão do não sei o que. É uma farsa.
Um cara que precisa ficar tentando organizar o maior carnaval do Brasil, mentindo para os outros, só para poder comprar voto e enganar as pessoas, ele é uma farsa. Ele não é nada. Organizem-se. E eu tô aqui trazendo uma arma. Eu vim aqui trazer uma guerra. Eu vim convocar vocês para minha guerra, para a gente ganhar a guerra lá em Brasília. E eu vim aqui também levar ferramentas, armaduras, espadas, cavalos, para que vocês vençam a guerra de vocês aqui no estado. Tá? Eu cheguei aqui com a boa nova. Isso aqui é só uma convocação de guerra. Não há nenhum discurso de paz. E eu quero que o Maranhão seja nosso. Eu quero que também, quando eu falo que eu quero que os 30 anos do Brasil sejam uma das 5 maiores nações do mundo, eu quero que nesses 30 anos a gente fale, porra, o meu primo se mudou lá pra São Luís, tá vida mó bem, nossa. Mano, e o biocombustível que tá sendo produzido lá em Imperatriz, tá bombando, tô vendendo pros Estados Unidos, foi agora, o oleoduto foi pro Porto. Eu quero ver esse tipo de Maranhão, eu quero ver esse tipo de discussão. Todo o resto, todos esses vídeos que eu gravo, eu quero nunca mais precisar gravar nenhum, porque esses problemas não vão mais existir. Então tá aqui minha convocação, meus amigos. Muito obrigado por todos terem vindo. Tá? Nós temos candidato a governador aqui, o André Luiz, ele está aqui, aproveita a imprensa que apareceu no recorde. E eu vou fazer o seguinte, como eu estou falando que eu estou montando exército aqui, não estou brincando, eu quero chamar o André Luiz aqui pro palco. Quando eu falei que eu vou ter pré-candidato a governador, eu não brinquei. E mais, eu vou anunciar ele como pré-candidato a governador aqui, e vocês verão, no próximo mês, nas pesquisas, o nome dele já vai aparecer. Porque isso está acontecendo em todo o Brasil e é bom ele começar a se preparar para esse momento. Vacina.